sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Como lidar com o dependente químico na família? Como não ficarmos presos, até escravizados, e nos adoecermos também neste contexto? Lembramos o primeiro passo de Narcóticos Anônimos, destinado também aos familiares. Admitimos que éramos impotentes perante o adicto e que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. Então essa reflexão é um depoimento de um membro da Irmandade a respeito desse conceito de impotência. Então ele vai dizer assim, que impotência não quer dizer que não tenhamos atitude, que possamos ficar escravizados ao outro. Impotência não significa que eu não tenho poder nenhum, que sou uma vítima ou que sou um desamparado. Essa reflexão é muito importante para que o familiar possa entender esse contexto na família, lidando com o usuário abusivo de drogas, de álcool e outras drogas, ou adicto ou dependente químico. Importante que o familiar perceba que ele tem o poder sobre as suas próprias atitudes. E continua assim ainda o texto. Impotência não quer dizer que eu tenho que engolir comportamentos inaceitáveis, ou que eu tenha que arranjar desculpa para comportamentos abusivos do outro. Isso é muito importante, essa atenção nessa fala, porque muitas vezes o familiar está fragilizado e está tão adoecido quanto o dependente químico, e por isso que ele tem que se cuidar. E é comum, em quem lida com a dependência química, termos a seguinte fala: a doença não é contagiosa, mas a doença é contagiante. O que quer dizer isso? Os familiares também adoecem quando tem um dependente químico na família. E é importante que o familiar busque se cuidar, rever as suas atitudes, se instrumentalizar para que ele possa ajudar em primeiro lugar a si mesmo e, por consequência, aquele que está no uso descontrolado de álcool e outras drogas. Mediante os conhecimentos que o familiar vai encontrando, principalmente nas Irmandades Anônimas, aqui nós estamos referenciando o texto do livro dos familiares de Narcóticos Anônimos, que são reflexões diárias que falam de força, fé, sabedoria e esperança. Eles vão tendo entendimento que precisam se cuidar e que precisam trabalhar os seus próprios comportamentos, suas próprias atitudes, para cuidar da sua saúde emocional, sua saúde espiritual. Porque o familiar, a família, se cuidando, vai diretamente ajudar aquele irmão, aquele companheiro que está lá no uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas. Então é necessário que ele tenha esse cuidado, que tenha essa atenção. E vai se instrumentalizar principalmente nas Irmandades Anônimas, ou em grupos como o Amor Exigente, que vai dar uma fundamentação para que o familiar deixe de ser um facilitador, deixe de aceitar comportamentos abusivos e inaceitáveis por parte do enfermo, que é o usuário de droga nesse caso. Nesse contexto, então, o familiar começa a se cuidar, começa a se proteger, começa a se estruturar, começa a ter conhecimento para que ele possa saber como lidar com seus próprios sentimentos e, como consequência, com a questão do outro, que necessita também de limite, de disciplina, de noções de hierarquia,
dentro do próprio lar. Neste contexto, vamos encontrar a oração da serenidade, que vai dar ao familiar aquela noção do que fazer e o que não fazer. E ele, então, lembra aqui a oração da serenidade. Conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que me for possível e sabedoria para saber discernir entre as duas coisas. Então, essa é a nossa sugestão dessa reflexão nesse vídeo, para que o familiar busque recursos especializados, e aí nós estamos colocando que as Irmandades Anônimas são a grande referência, Amor Exigente também, e outros tantos grupos, e nós temos o nosso grupo no MAP Itaguaí, o Cristo Consolador, que se dedica especialmente aos estudos e à orientação de pessoas que vivem esse tipo de drama, que precisa de um conhecimento específico. Não basta simplesmente a boa vontade, nós temos que ter o conhecimento, o discernimento. E o processo da dependência química é algo muito específico, por isso precisamos buscar ajuda em lugares que tenham fundamentação. Voltamos a dizer, procure Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, que lá tem os grupos de familiares, o Amor Exigente, os grupos outros que trabalham nessa temática, profissionais também que trabalham com essa temática, que têm um olhar mais específico de que doença é essa, de como lidar com essa doença, como ajudar o familiar a si mesmo, a própria família e ajudar também ao usuário. No final desse vídeo você vai ver vários endereços e contatos para a linha de ajuda. Não deixe de buscar ajuda para que o processo possa ser superado. Muita paz, paz e bem, muita luz.